Você já sentiu que no relacionamento você se doa e não recebe o que você espera em troca? Talvez seja no casamento, na sua família, nas amizades, mesmo no ambiente de trabalho. Você tenta consertar a situação, ou mesmo consertar a pessoa, tenta investir ainda mais, mas parece que quanto mais você dá, mais você fica frustrado, os relacionamentos se desgastam até o ponto que ficam completamente quebrados. Você já conseguiu identificar o problema disso? Você tem certeza? E se você estivesse apenas tratando dos sintomas? Daí o problema nunca vai ser resolvido de fato. E se o problema for a sua expectativa? Você esperando suprir as suas necessidades, buscando tudo isso no lugar errado? Você já pensou nisso? Pois é, poucas pessoas pensam sobre isso. E o que eu vou te mostrar agora é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Aprender a receber tudo o que você precisa para então poder ter completamente, estar cheio e poder aí ser uma influência positiva ao redor. Essa é a essência da lei da vida. Eu mesmo já vivi isso. Por muito tempo eu tentei salvar meu relacionamento apenas tentando fazer mais. Eu pensava assim, se eu for mais paciente, se eu amar mais, se eu fizer mais, as coisas vão mudar. Mas o que acontecia? Eu ficava cansado e principalmente frustrado. E continuava assim o relacionamento quebrado. Acontece que eu cometi o erro mais comum. Esse é o erro mais comum dos relacionamentos. Eu estava esperando receber em troca e eu tinha expectativas de receber o retorno do meu investimento. E isso gerava cada vez mais frustrações. Frustrações como esposo, como pai, como cristão, como ser humano em geral. Parece familiar esse cenário? Esperamos que as pessoas, quem amamos, nos tratem de certa forma e que quando essas expectativas elas não são alcançadas, então nós nos sentimos frustrados, não amados, não valorizados, não respeitados. E isso gera atrito, conflitos, porque pensamos que para resolver isso temos que ajudar essas pessoas a mudarem. E elas devem mudar, certo? Afinal, são minhas expectativas que não estão sendo supridas, não é mesmo? Não. Acontece que, nesse cenário, a gente está quebrando a lei fundamental do universo, conhecida como a lei da vida. Se olharmos para a natureza, vamos perceber que nada vive por si só e nada vive para si só. Tudo na natureza precisa receber e precisa doar. Primeiro é necessário receber e só então pode suprir ou cumprir, na verdade, a função contribuindo à vida do próprio planeta Terra. Foi aí que eu percebi uma verdade simples, mas poderosa. Eu estava tentando dar aquilo que eu mesmo não tinha recebido. Eu tentava consertar os outros sem primeiro me conectar à fonte que unicamente podia me transformar. Quando eu entendi isso, esse princípio, então tudo começou a fazer sentido. Eu não precisava mais viver esgotado, tentando amar com minhas próprias forças, até porque é um erro grotesco pensar que nós produzimos amor por nós mesmos, da mesma forma como nós não produzimos oxigênio ou água por nós mesmos. Assim como eu preciso receber de fora os elementos que eu preciso para viver, que nós chamamos de necessidades fisiológicas, eu também preciso receber amor, respeito, afeto de uma fonte externa para suprir a nossa necessidade emocional e espiritual. Eu entendi que podia receber amor, perdão e paz da fonte certa. E então eu podia dar isso aos outros de maneira natural, sem esperar receber em troca, pois eu já recebi. O resultado disso? Adeus frustração, ressentimento, mágoa, que tanto afeta a nossa saúde mental e física. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Você já tentou de tudo para salvar um relacionamento, conversas intermináveis, muita paciência, até engolir mágoas só para manter a paz. Mas no fim, parece que sempre sobra frustração. E isso não afeta só o coração, não. Quantos não carregam ansiedade, dores no corpo, noites sem dormir, tudo porque relacionamentos que deveriam ser a fonte de alegria para tornar
nossa vida mais feliz, elas se tornam fontes de dor. O preço é muito alto. Casamentos enfraquecidos, amizades quebradas, famílias distantes, problemas no trabalho. Muitas vezes a gente começa a acreditar que não tem nem saída. Mas a verdade é que existe sim. Só que ela não está em se esforçar mais ou tentar controlar os outros ou a situação. Está em aprender a viver em harmonia com o princípio mais simples e transformador da vida. Foi nesse ponto que eu descobri algo que mudou tudo. Existe uma lei tão simples que a gente quase esquece dela, mas que governa toda a vida do universo, a chamada lei da vida. Ela diz: você só pode dar o que primeiro recebe. Olha para a natureza. Uma árvore ela não dá frutos porque ela se esforça. E ela dá porque ela recebe da terra, da água, do sol e nada, absolutamente nada na natureza vive por si só ou para si só. Ela precisa receber, suprir suas necessidades básicas para então dar, ou seja, exercer sua função e assim suprir as necessidades de outros elementos da natureza. Assim também com cada um de nós, quando tentamos amar, perdoar, cuidar, sem antes mesmo receber essas coisas, o amor, perdão, a vida, e receber da fonte verdadeira, eu estou falando, tudo se quebra. Mas quando aprendemos a receber primeiro, começamos a transbordar, e o resultado é transformação real nos relacionamentos, na mente e no corpo. E foi para ajudar pessoas como você, que já tentaram de tudo e ainda sofrem com relacionamentos quebrados. E as consequências desses relacionamentos, que são ansiedade, tristeza, solidão, ressentimento, baixa autoestima, baixa imunidade, que nós preparamos esse método, essa ferramenta chamada Lei da Vida. E isso não é apenas um curso de autoajuda ou teorias complicadas. Não, isso é um guia prático que vai te ensinar passo a passo a viver em harmonia com a lei da vida. Esse é um princípio que pode transformar a forma como você se relaciona com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas. Isso é um programa de saúde diferenciado, saúde mental, física e espiritual. É 100% online e você pode assistir de onde você estiver, no seu computador, no seu celular, no seu ritmo. São 16 módulos com aproximadamente 80 aulas curtas e práticas que trazem conceitos profundos de forma simples. Cada módulo foca em uma área essencial da vida, mental, emocional, espiritual e física. No programa A Lei da Vida você vai aprender a identificar sentimentos ocultos que adoecem o corpo e a mente. Você vai aprender a receber amor, aceitação da fonte certa, em vez de depender dos outros. Você vai aprender a perdoar e se libertar das mágoas que te prendem no passado. Trocar culpa por paz, isso é muito importante. Você vai aprender a vencer a ansiedade, aprendendo a descansar de verdade. Você vai, imagina, conseguir lembrar do passado sem dor. Restaurar relacionamentos enfraquecidos. Você vai também ali aprender a redescobrir o seu valor sem depender da aprovação dos outros. Substituir o medo pela confiança. Vai reprogramar seus pensamentos negativos com textos poderosos que realmente funcionam. Você vai aprender a reconectar-se a Deus e experimentar liberdade interior. Você vai aprender a encontrar equilíbrio entre receber e dar, sem viver esgotada. Olha, viver em harmonia com essa lei e experimentar verdadeira liberdade não tem preço. E além das aulas de vídeo, você vai também receber materiais de apoio em PDF, vai poder revisar e aplicar os princípios do dia a dia, exercícios práticos de reflexão e ação para você transformar o conhecimento numa experiência real. E ainda alguns bônus especiais que eu vou te contar daqui a pouquinho. E além disso, eu vou te acompanhar, você não vai estar sozinha. O Dr. Sandoval, o autor do livro A Lei da Vida, que nós nos baseamos, é médico e pastor, também com anos de experiência em aconselhamento e ministério. Ele já ajudou milhares de pessoas ao redor do mundo a encontrarem a cura emocional, influenciando diretamente na restauração da saúde física e dando propósito de vida. E agora, através desse programa, você tem a oportunidade de receber esse mesmo conhecimento e aplicá-lo na sua vida.
Imagina como seria a sua vida se você pudesse finalmente se libertar da culpa que tanto pesa sobre você. Se você pudesse olhar para o passado sem sentir dor, porque as mágoas e os ressentimentos foram deixados para trás. Você já pensou nisso? Imagina se você conseguisse enfrentar o futuro sem ansiedade, sem aquele medo constante que pode acontecer, o que será que vai acontecer amanhã, porque aí você vai ter aprendido a descansar na fonte que sustenta todas as coisas. Pense em como seria ter relacionamentos mais leves e saudáveis no casamento, na família, nas amizades, no ambiente de trabalho, sem precisar cobrar, sem viver em conflitos intermináveis, mas sabendo como reagir com sabedoria e manter a paz no coração. E se além disso, você pudesse finalmente se sentir valorizado, amado, seguro, e não por aquilo que os outros dizem ou fazem, mas porque você aprendeu a receber diariamente amor, propósito e identidade de quem realmente te ama e nunca vai falhar com você. Olha, esse é o tipo de transformação que a lei da vida traz. Uma vida equilibrada, livre de cargas desnecessárias, onde você recebe primeiro da fonte e depois você transborda amor, paz, saúde para todos aqueles que estão ao seu redor. Não é teoria apenas, é vida prática, é restauração real. E começa dentro de você e se espalha para os seus relacionamentos, para a sua saúde física e para toda a sua vida. Talvez você esteja se perguntando, será que isso realmente funciona? Será que esse programa aí, a lei da vida, pode mesmo me ajudar? Essas perguntas são justas, válidas, e a melhor resposta está na vida de outras pessoas que já aplicaram esses princípios. Homens e mulheres que carregavam mágoas profundas e descobriram o poder de perdoar. Casais que estavam à beira da separação e encontraram um caminho de restauração. E mesmo aqueles que passaram por divórcio devastador, deixando feridas por todo lado, mas saíram dessa experiência mais forte do que nunca. Pessoas que viviam presas à ansiedade, à culpa e hoje experimentam paz e liberdade. Essas transformações não aconteceram porque alguém foi mais forte, mais disciplinado ou mais sortudo que você. Não. Elas aconteceram porque aprenderam primeiro a viver em harmonia com a lei da vida. E olha, eu preciso dizer, esses resultados não são exceção. Ao longo dos anos, milhares de pessoas elas já encontraram cura emocional. E olha, essa restauração de relacionamentos, ela melhora a saúde física. E por incrível que pareça, a relação que a mente tem com o corpo é muito íntima. E ela traz liberdade. E isso é o que você precisa, é o que todos nós queremos. E eu não passei por um deserto só, eu vivi isso na prática, foram vários. E eu tive a morte da minha mãe, ruptura da minha família, perda de um empreendimento de quase uma década que eu tanto amava. E por fim, o falecimento de alguém que eu amava muito. Mas eu aprendi a lidar com tudo isso, não foi assim porque eu sou forte, não. Foi porque eu aprendi, graças a Deus, os princípios da lei da vida. Eu não estou falando que é fácil e imediato, mas vale a pena. E quanto mais cedo você começar, mais cedo vai ter o resultado. E é realmente libertador. E agora você também pode experimentar a mesma transformação que eu e muitos outros experimentaram. Só que você pode estar se perguntando agora, quanto custa ter acesso a tudo isso? Pense comigo, quanto que vale recuperar paz nos seus relacionamentos? Quanto vale se libertar da ansiedade, da culpa, do medo? E finalmente, quanto que vale viver em harmonia com Deus, com as pessoas que você ama? Olha, isso não é brincadeira, é muito sério. E se você fosse buscar aconselhamentos individuais, consultas médicas e terapias, facilmente gastaria milhares de reais. E eu não estou dizendo que esses recursos não são importantes, são sim, mas o que você vai encontrar aqui é um caminho completo, bem organizado, passo a passo, prático, que vai direto à raiz do problema. Por isso, o valor dessa ferramenta poderia facilmente ser de R$1.000,
E não é caro não, eu paguei isso, mais que isso, num pacote de terapias para minha filha, não muito tempo atrás. E ainda estava econômico. Então, R$ 1.000 ainda seria barato, pelo impacto que pode trazer na sua vida. Mas eu quero que nada te impeça de começar essa transformação hoje. E é por isso que você não vai pagar R$ 1.000, nem a metade disso. Hoje, você pode ter acesso completo a essa ferramenta, a Lei da Vida, por apenas o preço de uma consulta, R$ 297. Sim, uma consulta valiosa, não uma consulta ali qualquer de alguém que acabou de sair da faculdade, é verdade. E mais, ao se inscrever, você vai receber alguns bônus especiais que vão potencializar a sua jornada. A gente vai te dar uma avaliação personalizada, um questionário exclusivo que vai te ajudar a identificar o problema ali que você mais precisa focar. É tipo um diagnóstico online que vai revelar você por onde começar, onde você tem que dar o foco. Vai também ter um bônus que é a comunidade exclusiva só para alunos, um espaço seguro onde você vai poder ali ter mais acompanhamento, mais informação e vai poder compartilhar, trocar informações e estar com pessoas que também estão vivendo a mesma transformação. Você também tem um bônus que são lives quinzenais de perguntas e respostas, que ali são um encontro ao vivo, cada 2 semanas, que você vai poder tirar dúvidas, você vai poder ver a dúvida de outras pessoas, né? E tem mais, para que você possa entrar sem medo. E eu vou te dar uma garantia incondicional de 21 dias. Funciona assim: você se inscreve, acessa o conteúdo, participa de tudo, pode assistir às aulas, ganha os bônus. E se por qualquer motivo você achar que não é para você, é só você me falar, pedir o reembolso, que dentro dos 21 dias, pede o reembolso, sem perguntas, sem complicação, ou seja, você não corre risco nenhum, eu assumo toda a responsabilidade, porque eu acredito nessa ferramenta. E agora tem diante de você 2 escolhas. Primeiro, continuar tentando sozinho, carregando culpas, mágoas, ansiedade, ou dar esse passo que pode mudar a sua vida. E se inscrever e começar uma nova jornada de paz, propósito, relacionamentos restaurados. A decisão está nas suas mãos. Clica no botão abaixo, garanta lá e agora o seu acesso a essa ferramenta, a Lei da Vida. Só o valor de uma consulta com um baita profissional. E olha, você não vai se arrepender. Você não foi chamado para você viver carregando essas mágoas, essa culpa. Não adie mais a vida abundante que você foi chamado para viver. Então agora é com você. Você já viu que existe uma saída real para culpa, medo, ansiedade, relacionamentos quebrados. E você já conheceu um pouco mais sobre a Lei da Vida e tem muito mais para você conhecer ainda. Um caminho prático, seguro, transformador para mudar a sua vida de dentro para fora. E hoje você pode garantir o seu acesso completo por apenas R$ 297, o preço de uma consulta com um profissional experiente, com todos os bônus, com a garantia de 21 dias, sem risco nenhum. Tudo que você precisa é clicar no botão abaixo e confirmar a sua inscrição. Em poucos minutos, você recebe o acesso no seu e-mail e você já pode começar a sua jornada. Olha, para que adiar mais? Cada dia que passa tentando sozinho é um dia perdido de paz e saúde e de relacionamentos que poderiam estar dando resultados, né? Você sendo restaurados. Clique agora no botão abaixo, vá lá, começa hoje mesmo a viver em harmonia com a Lei da Vida. Eu estarei te esperando lá dentro, junto com toda a comunidade de alunos, para ver a sua transformação acontecer. Só depende de você. Eu quero encerrar deixando uma verdade. Você não foi criada para viver carregando o peso da culpa, medo, ansiedade. Você não foi chamado para viver sozinho em relacionamentos quebrados, com o coração cansado. Você foi criada para viver em liberdade, paz e plenitude. E isso é possível quando você aprende a viver em harmonia com a Lei da Vida. Ela é a lei da vida, é a lei do universo. Temos que estar em harmonia com essa lei. Mesmo sem conhecer, a gente quebra ela o tempo todo e sofre as consequências. Essa decisão está diante de você. Você pode continuar tentando sozinha, nesse mesmo ciclo de dor, ou você pode dar um passo hoje e começar uma nova história de transformação. Lembre-se, você não precisa mais lutar com suas próprias forças. Basta aprender a receber da fonte verdadeira
para então dar, transbordar e ver sua vida mudar. Clique no botão abaixo, venha viver essa jornada com a gente. A vida abundante que você sempre buscou está só um passo de distância.